Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre teologia prática e pastoral, dentro da experiência do Seminário Teológico Congregacional do Estado do Rio de Janeiro, ali em Alcântara, onde nós estamos ministrando a aula sobre este assunto no curso de mestrado em ciência da religião. E nós tornamos pública essa palavra que nós estamos dando aqui para os nossos queridos alunos. Você que não é aluno do seminário, mas tem um curso superior, quem sabe você se sinta atraído para fazer esse curso ali naquela instituição. Ou, se você é aluno, você vai complementar a sua carga horária e também o seu conhecimento através das nossas exposições aqui. Nossa aula de hoje, nesse momento, nós falaremos sobre a teologia pastoral como uma praxis no contexto da América Latina. E aí eu preparei uma apresentação, nós vamos acompanhar a partir desse conteúdo que preparamos aqui. Fique atento. Qualquer dúvida, você coloque aí nos comentários, eu vou responder para você e nós vamos usar esse material posteriormente para o nosso debate em sala de aula. Ok? Então vamos ao nosso conteúdo. Teologia pastoral e praxis latino-americana. Esse é o nosso tema durante a nossa aula de hoje. Eu convido você a acompanhar essa linha de raciocínio sobre essa importante área da teologia sistemática. Essa aula ela compõe o conjunto de informações para o mestrado em ciência da religião na disciplina Teologia e Praxis Pastoral do semestre número 1 de 2022. Então, nós estamos aqui para apresentar a você esse conteúdo. A primeira informação que eu quero deixar contigo é que a teologia é, por si mesma, uma teologia da praxis. Ela não é um fundamento teórico, ela nasce de uma praxis. A gente precisa entender o sentido da praxis. O que é praxis? Praxis é uma ação que envolve um coletivo, é uma ação que envolve uma exposição, uma inter-relação com as pessoas que compõem o meio em que nós vivemos. E a teologia, por si mesma, só tem utilidade se estiver relacionada com a ação cristã no mundo. Eu gostaria que você anotasse essa informação, porque ela servirá de eixo para tudo que nós falaremos aqui durante estes minutos que passaremos juntos. Isso quer dizer que a teologia prática é o modo de ser da teologia. Essa palavra foi dita por Júlio Zabatiero no livro dele sobre Fundamentos da Teologia Prática. Ele completa a informação dizendo o seguinte: a racionalidade da teologia consiste de uma teoria crítico-discursiva da ação. Sua finalidade é contribuir para o aperfeiçoamento da ação cristã na contemporaneidade em resposta crística, não é crítica só, é crística na energia do Espírito Santo, a ação de Deus no mundo. Essa palavra do professor Júlio Zabatiero, ela é importante para fundamentar aquilo que nós vamos falar sobre isso. A bibliografia, a referência bibliográfica vai estar ao final, tá bom, gente? Então, a teologia, de um modo geral, envolve uma prática. E essa prática, ela é discursiva. Então, a teologia é um modo de você externar aquilo que você pensa, tornar conhecido uma experiência de conhecimento que a gente tem para alguém ou para o outro.
E existem três formas de abordagem de você desenvolver essa prática discursiva. Então, preste bem atenção, porque quando nós falamos teologia prática, estamos falando teologia prática como prática discursiva. Prática discursiva, não como prática de fazer uma ferramenta, de manusear, de manuseio, mas como uma forma de você falar de algo, uma forma de você expor aquilo que você pensa. E existem três abordagens que envolvem essa prática discursiva da teologia. Primeira são as práticas de espiritualidade, como nós desenvolvemos nossa própria espiritualidade, como explicamos, como expressamos, como manifestamos a nossa experiência de Deus no mundo. É interessante que a gente ressalte isso, porque muitas pessoas acham que fazer uma experiência de Deus é uma coisa esquisita. Mas não, ela é uma experiência racional, de entendimento, envolve toda a nossa percepção, toda a nossa expressão de sentidos, de significação da vida, enfim, é expressão de nossa condição humana, a experiência de espiritualidade. Também ela tem uma preocupação com a formulação do método teológico, que é aquela questão de como se faz teologia, como se desenvolve a produção teológica, como que ela, em que etapas ela segue, como que a teologia se faz no mundo e como que ela se dá, quer seja no meio acadêmico, quer seja no contexto da comunidade de fé, que é a igreja ou a comunidade da qual você faz parte. E a terceira abordagem é o diálogo necessário com as demais ciências, com as demais formas de conhecimento. E então, uma teologia que não dialoga é uma teologia fadada ao fracasso. Essa é uma expressão de Jürgen Moltmann, num dos livros dele, que eu gosto muito de seguir, que foi colocada numa obra de homenagem aos 95 anos dele, que eu escrevi, ressaltando a dialogalidade da teologia. Moltmann chega a dizer que espera-se que teólogos cristãos sejam capazes de dialogar. Então, meus queridos alunos, meus queridos irmãos e irmãs, minha querida audiência que está aqui comigo hoje, eu digo para você que se você encontrar alguém que diz que faz teologia e não é capaz de dialogar com as pessoas desse tempo, essa pessoa não está fazendo teologia no sentido prático. Ela pode estar fazendo até teologia no sentido esotérico e outra coisa, mas menos teologia prática, né? No sentido prático, não. Porque a teologia é diálogo. A teologia ela está em diálogo, ela é capaz de dialogar. E ela precisa dialogar com quem? Com quem faz aquilo que ela faz, que é entender as relações humanas. E as ciências sociais e humanas são a principal área de diálogo da teologia. A teologia precisa dialogar com a sociologia, com a antropologia, com a economia, com a política, com a ética, com a psicanálise, com a história, com a geografia. Ela precisa dialogar com essas ciências que analisam o humano, esse humano que somos nós. Isso me leva a entender que a teologia só tem valor quando está voltada para a praxis. Uma teologia que não está comprometida com a praxis é uma teologia sem vida. Ela precisa visar a vida das pessoas no contexto de sua existência, que é a vida comunitária, que é a expressão dela na nossa vida. E como comunidade, nós precisamos entender o primeiro nível das nossas relações como cristãos, que é a nossa realidade como corpo de Cristo no mundo. Então, a teologia nasce dessa relacionalidade do corpo de Cristo, quando esse corpo engajado,
quando esse corpo em comunhão reflete sobre suas formas de ação no mundo. Quando a igreja começa a discutir como é que eu vou fazer para evangelizar, como é que eu vou alcançar a comunidade, como é que eu vou fazer para ajudar as pessoas da minha comunidade, ela está fazendo teologia na prática, que é isso que é fazer teologia de fato. Então, a teologia de um modo geral, ela precisa ser, em primeiro lugar, crítica. Por isso que eu ressaltei aquela palavra do Sabatiero, quando ele fala crística. Crística é uma coisa, vem a ver com Cristo, mas ela precisa ser também crítica. Quando eu falo que a teologia precisa ser crítica, ela precisa ser capaz de perceber que sua ação será sempre incompleta, provisória. É aquela história da teologia sempre se fazendo, sempre se atualizando, porque essa é a dinâmica da vida. Então, diante dos apelos, diante dos conflitos humanos, diante dessa dinâmica da vida, a teologia precisa saber refletir criticamente sobre os processos, né? Sobre os envolvimentos, sobre a complexidade da vida humana que vai ganhando novos contornos. É como se a gente pudesse dizer que a teologia ela precisa ser crítica porque ela precisa ser ressignificada constantemente. A teologia também precisa ser construtiva, ou seja, aí na perspectiva mesmo do pedagogo Jean Piaget, né, que colocava o construtivismo como essa possibilidade de abertura para novas possibilidades de conhecimento, com novas perspectivas. É possível a gente ter novas perspectivas a respeito de Deus, novas leituras do Evangelho, novas compreensões sobre a missão de Deus. Essa é a ideia do construtivismo dentro da teologia. A teologia também precisa ser ética, porque ela implica as relações entre os indivíduos, as nossas interações, a maneira como os outros nos percebem, como nós nos expressamos para o outro e nos tornamos compreendidos. E ela precisa também ser histórica. Quando eu falo que a perspectiva da teologia precisa ser histórica, quer dizer, há uma historicidade aí presente, isso quer dizer que ela precisa encontrar caminhos para tornar o segmento de Jesus, o discipulado, a vida cristã significativa para o momento em que estamos vivendo. E também compreender que cada tempo teve, teve as suas formas de expressão de fé, que foram resultados também de reflexões teológicas. Então, a teologia, que foi do século I, ela já não serve mais para a gente, porque nós temos que ter a nossa teologia. Nós temos que ressignificar a teologia para os dias atuais. A teologia medieval já não serve mais para o século XXI, porque o século XXI tem que ter as respostas teológicas, assim como a Idade Média foi capaz de ter as suas respostas, e elas ficaram lá. E também eu poderia dizer da modernidade, do iluminismo, o período da época das luzes, do racionalismo moderno, também produziu uma resposta teológica, mas ficou lá. Nós precisamos ter a nossa resposta para esse tempo de pós-modernidade, desse tempo de inovação tecnológica, na era do pós-conhecimento e da pós-verdade. Nós precisamos ter uma teologia que dê conta dessas demandas sociais. Então, existe um termo que foi elaborado por Jürgen Moltmann, num dos seus livros, chamado cristopraxia. Isso quer dizer o seguinte: a palavra cristopraxia quer dizer a maneira da gente compreender
a missão, o ensino, a obra de Jesus, a fé em Cristo, de uma maneira prática, de uma maneira que envolva as nossas relações sociais e humanas. Como é que a gente faz isso? A chamada atitude de cristopraxia é uma espécie de sinônimo da teologia da praxis. A teologia pastoral, a teologia prática para esse tempo, mas estabelecida a partir da maneira como seguimos Jesus, fundada no segmento de Cristo. Então, a teologia da praxis, essa cristopraxia, ela tem uma dimensão messiânica, porque compreende que Jesus Cristo foi a revelação do Deus encarnado, o Deus que se fez entre nós, aquele que foi enviado com a missão de tornar conhecido o amor de Deus por todas as criaturas. Então, essa dimensão da cristopraxia, ela envolve todo o aspecto missiológico, envolve uma esfera da compreensão da missão de Deus em salvar e buscar todo aquele perdido, como o próprio Jesus disse no seu discurso. Isso inclui alcançar a pessoa humana na sua realidade concreta de vida, dentro das esferas das suas relações sociais e humanas, incluindo aí as formas de organização social, as formas de estruturação política, as formas de relação de economia, as formas de enfrentamento das angústias humanas, que é exatamente essa noção que nós temos da teologia prática, que envolve tudo isso, inclusive a capacidade de suportarmos essa luta por uma vida mais humana e mais digna, ao ponto de sofrer por isso. Foi o que Jesus fez. A dimensão messiânica, uma cristologia em dimensões messiânicas, ela inclui exatamente isso, né? Que é essa perspectiva de um Deus que tem um projeto de vida e assume o compromisso de enviar o seu filho para viver essa realidade da sua missão, ter a missão de trazer esse projeto para o homem, ao nível de todos os riscos que isso envolve, assumindo todas as consequências até o fim. E o fim foi a crucificação. Moltmann, ele quando fala dessa cristopraxia, ele diz que esse é o risco que Jesus sofreu, o risco de levar aos níveis mais extremos o projeto da missão de Deus. Ele chega a dizer o seguinte: se Deus fosse absolutamente incapaz de sofrer, ele também seria incapaz de amar. Eu gosto dessa frase. Guarda aí para você, coloca aí nas suas referências, né? Se Deus fosse absolutamente incapaz de sofrer, ele também seria incapaz de amar. E Moltmann também diz: um Deus todo-poderoso que não pode sofrer é pobre, porque não pode amar. Esse é o sentido da missão de Deus, esse é o sentido missiológico e também messiânico da tarefa de Jesus no mundo. E essa é a dimensão do que Moltmann vai chamar de cristopraxia. Existe uma teologia prática, existe uma teologia da praxis a partir da revelação de Deus em Cristo, a partir de uma perspectiva cristológica, que ela tanto é messiânica, quanto é também missional. Então, quando a gente fala de uma teologia da praxis propriamente, estamos falando, então,
de uma forma discursiva da gente acolher esse convite daquele que foi crucificado e fazer isso transformando essa experiência de encontro com o crucificado em uma experiência de fé. Quem acolhe o convite do crucificado em fé toma diante de si o desafio da praxis. Anote aí, por favor, não existe segmento de Jesus sem a praxis, sem colocar em prática na vida cotidiana, nas nossas relações humanas, aquilo que Jesus ensinou e propôs como vida. Então, quem acolhe o convite da crucificação em fé, toma diante de si o desafio da praxis sobre a forma de seguimento de Jesus, de tal forma que não pode haver um pleno conhecimento de Cristo sem investir a vida toda em segui-lo. Veja que bacana, gente. Teologia da prática é o modo como a gente segue Jesus. É aquilo que na teologia devocional, nas nossas igrejas, a gente chama de discipulado. Teologia da prática é discipulado. E aí a gente lembra a grande obra do discipulado de Dietrich Bonhoeffer, que é exatamente a teologia da praxis na sua execução no dia a dia da vida cristã. Aliás, a palavra discipulado em alemão, que é o título do, do livro de Bonhoeffer, quer dizer exatamente isso, segmento. O título em original seria segmento, segmento de Jesus, que para nós, em língua portuguesa, deu a palavra discipulado, que é uma palavra que entrou no nosso vocabulário cristão, das nossas igrejas protestantes, evangélicas, e a gente entende que é assim que a gente segue Jesus e aprende a seguir Jesus. Então, seguir Jesus é assumir um risco, é colocar a vida toda em condição de fazer aquilo para o qual Jesus foi enviado. Envolve, inclusive, o risco de sofrer o martírio, como Jesus sofreu. Porque aquele que vai lutar em defesa da fé, em defesa da vida, em defesa da justiça, olha, esse camarada, ele está na contramão do mundo, ele está vivendo uma vida que está em constante risco. Então, a teologia da praxis, ela é também uma teologia do risco. É o risco de você colocar toda a sua vida em perigo, em favor de um testemunho. Aliás, a palavra martírio, no Novo Testamento, quer dizer exatamente isso, testemunho. Testemunho, em grego, é martírio, ou marturia, como diziam os antigos professores de grego, né? Lembrou deles? Essa turma não pode ser esquecida não, porque é tudo gente boa. Então, a praxis é a chave de compreensão para o segmento de Jesus como uma revolução subjetiva, em que o aspecto fundamental não é o da interioridade da consciência, mas o da relacionalidade. Quem disse isso foi um teólogo brasileiro chamado João Batista Libânio, teólogo da libertação, que elaborou toda uma teologia da praxis, no sentido de colocar para nós, dentro da realidade brasileira, dentro da realidade latino-americana, a necessidade de vivermos a fé dentro das nossas dimensões. E daí que entra a nossa preocupação em aproximar essa teologia da praxis do contexto latino-americano. Então, a teologia da práticas na América Latina, ela acabou se configurando a partir de dois movimentos muito importantes que nós conhecemos já pelo nome. Então, o caminho da praxis tem sido trilhado na América Latina
tanto pela teologia da libertação, quanto pela teologia da missão integral. Então, são dois movimentos teológicos. O primeiro, que é a teologia da libertação, envolveu muito mais, claro, teve mais participação de teólogos católicos. E a gente sabe que teve muitos teólogos protestantes que também cooperaram com a produção dessa teologia que é característica da América Latina. A teologia da libertação é uma teologia da praxis a partir da perspectiva latino-americana. E também temos a teologia da missão integral, que é resultado de um movimento protestante de trazer a mensagem do evangelho para dentro da realidade latino-americana. E foi aí, envolveu aí toda uma série de estudos, de abordagem, que é também chamada de teologia contextual. O professor Júlio Sanches, ele fala muito sobre isso. O próprio René Padilha, o principal teólogo da missão integral, ele propõe uma abordagem contextual da leitura bíblica, não é? Da própria análise do texto bíblico. Então, a gente diz que a teologia da missão integral ela não é só uma teologia da praxis, mas é também uma teologia contextual. Essa praxis está dentro do contexto, tem uma implicação contextual, relacional mesmo, né? Então, isso está muito afinado com aquilo que os primeiros cristãos fizeram. A primeira teologia que o cristianismo produz é uma teologia da praxis. É uma teologia contextual. Porque o que eles fizeram? Eles fizeram trazer aquilo que eles aprenderam, viveram, observaram, perceberam na vida e no discurso de Jesus para a vida de uma comunidade de fé, que tinha a tarefa de viver no mundo aquilo que eles estavam aprendendo. Então, os primeiros discípulos de Jesus compreenderam o sentido da missão a partir da leitura ou da releitura. Não é daquela leitura primeira, quando eles estavam lá, não. Depois que Jesus foi crucificado, ressuscitado e ascendeu ao céu, né, depois da ascensão, quer dizer, depois da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos partiram para uma vida comunitária, a partir do Pentecostes, a partir do mover do Espírito de Deus. E é nessa vida, a partir dessa experiência, que vai ser feita uma releitura. Os apóstolos vão fazer essa releitura, é aquilo que eles chamavam de doutrina dos apóstolos, né? Que é a releitura dos ensinos de Jesus, do modo de vida de Jesus, das razões pelas quais Jesus foi crucificado e do sentido da ressurreição de Jesus. É aí que vai entrar essa releitura. E essa releitura vai apontar para o aspecto missional. Então, como é importante a gente entender isso, né? E a teologia latino-americana é uma forma também de fazer isso, como os primeiros cristãos fizeram. Muitas vezes a gente ouve falar assim: nós temos que voltar à teologia dos primeiros cristãos. É isso. Então, como é que eu faço isso? Fazendo a mesma leitura que os discípulos fizeram, que os primeiros cristãos fizeram? Eu não tenho condições de fazer isso. Por quê? Porque aqueles primeiros cristãos eram as testemunhas oculares de Jesus. A primeira interpretação que se dá aos ensinos, à vida e à morte de Jesus é feita por testemunhas oculares. E essas testemunhas oculares é que produziram um discurso que precisa ser ressignificado, revisto, relido, atualizado. Olha, essa palavrinha não é
maldita, ela é necessária, porque nós precisamos ler estes ensinos a partir da minha experiência vivida hoje, a partir do meu contexto, que é o que a teologia latino-americana faz, né? A teologia da praxis latino-americana. A teologia contextual latino-americana faz exatamente isso. A teologia latino-americana faz uma releitura dos evangelhos a partir do seu contexto. E daí surge, então, essa ideia que vem aí de vários pensadores, né, que é a chamada Missio Dei, né? Muitas vezes a gente entende missões a partir da tarefa, né, de enviar alguém para longe. Não, a missão é essa que nós temos hoje. A Missio Dei é exatamente o aspecto principal da teologia da praxis, que é fazer com que o projeto de Deus ganhe sentido para nós hoje. Os primeiros cristãos compreenderam que a encarnação é resultado do sentido de missão de Deus. Por que que um Deus se fez carne? Porque tinha uma missão. Havia uma missão implícita nessa obra. E essa missão era a de mostrar para a humanidade o caminho da salvação. Era esse o projeto divino realizado na pessoa de Jesus. Jesus ele deixou isso bem claro, inclusive nos seus discursos. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a igreja, ela acaba se constituindo como povo de Deus, né, na medida em que ela compreende que tem a tarefa de dar continuidade a essa missão, de levar a proposta de Jesus, de ser a encarnação do projeto salvífico de Deus para toda a criação, para toda a criatura. Então, na medida em que a igreja compreende que tem a tarefa de ser a expressão da missão de Deus no mundo, como sua praxis e forma de vida, é aí que entra o trabalho da teologia da praxis, essa teologia da missão. Então, gente, a Missio Dei aponta 3 sentidos para a praxis do povo de Deus. 3 sentidos da praxis do povo de Deus. O primeiro sentido é que essa teologia direciona a experiência, a vivência do povo de Deus para uma experiência de Deus. Então, ela aponta para Deus como o sentido de fazer com que esse povo tenha uma experiência de fidelidade ao chamado divino. A igreja é chamada a viver na prática tudo aquilo que foi ensinado por Jesus. O outro sentido é o sentido do homem, né? A figura humana que está presente aí nessa relação para o homem, com o sentido de compromisso, de lutar por aquilo que nos faz mais humanos, lutar por justiça, lutar por dignidade para todas as criaturas. Todos e todas têm o direito a uma vida digna diante de Deus. E também para o futuro. A Missio Dei aponta para o futuro, mas esse futuro com o sentido de que nós teremos que prestar conta dessa missão, dessa tarefa, dessa coisa que nós temos de anunciar a salvação para todos e todas. Então, a teologia da praxis aponta também para o futuro. Um futuro que não é um futuro ameaçador, é um futuro de esperança, um futuro de libertação, um futuro em que nós poderemos dizer, olha, está aqui o que nós fizemos, o mundo está aí desse jeito, e nós apontamos para o mundo a esperança de uma vida melhor, de uma nova vida. Esse é o sentido da teologia da praxis. A praxis realiza a Missio Dei, e a Missio Dei é exatamente essa tarefa de anunciar a salvação para toda a humanidade. Diante dos desafios desse tempo, então, a igreja é
conclamada a assumir sua missão, a missio Dei, e a reorientar sua forma a fim de tornar-se relevante para hoje, para o seu tempo, para o seu contexto, para a sua realidade comunal, né? Comunitária. Isso me leva a pensar o seguinte: qual é a tarefa da igreja diante da missio Dei, diante da teologia da praxis? O que a igreja tem que fazer? O que a igreja tem que fazer? Bom, eu entendo que a igreja tem que fazer o quê? A teologia, ela é uma tarefa da igreja. Quando ela pensa nisso, o que eu faço? Ela está fazendo teologia. Como é que eu sou igreja para o mundo de hoje? Como é que eu vou tornar a mensagem do evangelho mais clara para as pessoas nos dias atuais? Então, a teologia é uma tarefa da igreja que nasce de uma experiência de encontro e de espiritualidade e que tem a função de lembrar a si mesma sua natureza e missão. Isso é o sentido de fazer teologia na prática. Exatamente essa tarefa, né, da função pastoral é de lembrar a igreja que ela é povo de Deus, um povo chamado. Ela é eclesia. Eclesia quer dizer chamado para fora. A palavra eclesia, que quer dizer assembleia em grego, o seu sentido primordial é a de um convocado, uma convocação, de um chamado para fora. A igreja é a assembleia que está em movimento, ela não está estática, ela não está parada em um espaço, ela ocupa todos os espaços. A igreja é a comunidade que se põe a caminho. Esse é o sentido da palavra eclesia. A ideia de eclesia é uma igreja em movimento, é um grupo, é um corpo, é uma reunião de pessoas que está a caminho, para fora da assembleia, para fora do templo, para fora das suas estruturas. Parece um pouco difícil para nós hoje. Eu fico pensando por que Jesus escolheu exatamente essa palavra para descrever o seu corpo, o seu grupo de discípulos, quando ele disse: edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, se não me engano. Eu edificarei a minha igreja. Por que ele diz isso? Por que ele escolhe essa palavra? Essa palavra que era do contexto grego, né? Que é uma assembleia de pessoas que tenta resolver problemas locais, problemas comunitários, para poder continuar a sua caminhada, continuar a sua forma de existir. Por que ele escolheu exatamente essa? Por que não escolheu o templo? Por que não escolheu religião ou outra palavra semelhante? Porque a palavra eclesia descreve exatamente o que ele queria que os seus discípulos fossem: um povo a caminho, um povo em construção, um povo que é capaz de construir suas formas de existência no mundo a partir do diálogo, a partir da interação, a partir da cooperação, da solidariedade, enfim, um povo que é capaz de dialogar com os de dentro e com os de fora e encontrar respostas para as suas aflições. O próprio Jesus se apresentou como o enviado nesse sentido. Enviado quer dizer exatamente isso. Missionário. Missio quer dizer enviar, em latim. Ele foi o enviado de Deus, aquele que foi enviado para trazer a boa nova da salvação. E essa é a boa notícia que a igreja tem para o mundo. Esse é o sentido de missão, gente. Esse é o sentido de missão. Missão quer dizer exatamente isso. José Comblan, um dos grandes missiólogos latino-americanos, dentro da perspectiva
da teologia latino-americana, ele diz: missão é movimento para este mundo, entrada neste mundo, ação sobre este mundo. José Comblan. No livrinho dele, Teologia da Missão, a referência está lá embaixo, você logo vai achar. Professora doutora Maria Clara Bingemer, uma das maiores teólogas cristãs do Brasil. Se eu não me engano, deve ser a referência principal, também participante da Teologia da Libertação. José Comblan também era da Teologia da Libertação. Ela diz em um dos seus artigos que a tarefa do cristão é uma tarefa missional. Como tarefa missional, o cristão deve mergulhar nas profundidades do tecido social, ir aos pobres, a fim de seguir a Cristo que nos mostrou o caminho. Ele estará igualmente presente nas encruzilhadas da vida, ali onde se constroem as relações sociais que modelam a sociedade. Deu para compreender aí, gente? O que é ser cristão? Algum poeta da música popular brasileira diz que a função do artista é ir aonde o povo está. E aí a gente parafraseia e diz que a tarefa do cristão é ir até onde o povo está. Não é ficar nos castelos, nas catedrais, nos palcos, nas ribaltas, né? Não. A tarefa do cristão é ir até o povo, é se misturar com gente. Porque esse é o sentido pastoral, né? O pastor é aquele que se envolve com a ovelha, que agarra a ovelha, que puxa a ovelha, que toca a ovelha, que alimenta a ovelha. Essa é a função pastoral, é se envolver. Então, o cristão é aquele que mergulha na realidade do mundo, que faz essa imersão para dentro do mundo. A missão, então, envolve a igreja no horizonte do mundo. Sublinha aí, gente, essa expressão aí, por favor, escreve aí no seu caderninho. A missão envolve a igreja no horizonte do mundo, que se faz presente nos contextos e relações cada vez mais tensos de luta contra as relações opressoras e dominadoras, numa atuação que envolve as dimensões missional, ecumênica e política. 3 palavrinhas importantes. Missional, nós já vimos aqui, que é a maneira como nós cumprimos a missão de Deus no mundo. É a dimensão missional. A dimensão ecumênica é o fato de que nós não somos o povo exclusivo de Deus na nossa denominação. O ecumenismo envolve essa inter-relação das múltiplas expressões cristãs no mundo. Precisamos aprender que o cristianismo se apresenta para o mundo de uma maneira plural, porque existem uma variedade de formas de ser cristão no mundo. A gente vai encontrar expressões, inclusive plurais, dentro do próprio movimento evangélico. Existem várias expressões evangélicas no Brasil e no mundo. Não há só um tipo de evangélico. São as formas com que a comunidade de fé aprende a vivenciar aquilo que ela percebe como lição, como sentido da mensagem para a sua vida cotidiana. Então, a missão é constituída pelo quê? A missão é constituída por práticas de libertação. A gente precisa encontrar essas práticas que ajudam as pessoas a encontrarem caminhos de libertação. É a gente se envolver nas lutas que a própria comunidade está fazendo para vencer a fome, para vencer o desemprego, para vencer o custo de vida,
para vencer aí nas expressões de conflitos de violência, a guerra, até mesmo, se for o caso. Então, as práticas de libertação precisam ser levadas em conta nesse cumprimento da missão. É preciso também levar em conta as estratégias de comunhão, porque se a nossa expressão de fé é plural, é preciso que a gente aprenda a conviver no meio da pluralidade. Jesus ensinou que aquele que conosco se ajunta, ele não é alguém que espalha, é alguém que congrega. O cristianismo precisa aprender esse sentido de viver numa comunidade plural, onde todos e todas possam expressar sua fé de maneira espontânea, de maneira espontânea. E também essa missão é constituída pela mensagem que nós temos, que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de superação de toda forma de exploração, toda forma de opressão que as pessoas possam estar passando num determinado momento, num determinado contexto. Então, para a gente resumir bem isso aqui, a gente encerrar a nossa aula de hoje, quero alinhavar essa preocupação. A igreja não tem uma missão. Essa igreja nasce da missão divina, na pessoa de Jesus Cristo, que cria a sua igreja. Esse é o sentido da teologia prática, esse é o sentido da praxis. Ok, gente? Coloco aqui para vocês as referências bibliográficas. Todo esse material foi utilizado para a gente produzir essa aula de hoje. Tem outras bibliografias muito interessantes que a gente pode analisar e que eu quero depois colocar em prática para vocês. Mas, de um modo geral, essas anotações que eu fiz hoje aqui está presente na minha tese doutoral, que foi transformada em livro. O livro está publicado, chama-se Cristianismo sob Suspeita. Você acha nas livrarias, de um modo geral, inclusive na internet, em sites de compras de livros, como, por exemplo, Amazon, Submarino, Americanas, enfim, várias redes de livros e de bibliotecas e de livrarias, você encontra esse livro, ok? Gente, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado pela oportunidade de ter você em nossa companhia e que essa aula tenha servido para o seu aprendizado. Eu gostaria de convidar você a fazer suas observações aí nos comentários e nos ajudar a ampliar essas áreas, essas esferas de discussão, né? Então, se você assistiu a essa aula, gostou da aula, quer compartilhar com alguém, compartilhe. Se você é um estudante de teologia, gostou dessa ideia, quer utilizar isso com o debate com seus colegas, utilize. Se você é professor de teologia, gostou dessa exposição, quer utilizar numa aula sua, fique à vontade. Ela está disponibilizada para abençoar a todos e todas. Que Deus abençoe a todos nesta hora.